Menos de um mês depois da estreia de Passageiro Ocidental, a Netflix volta a lançar uma ficção científica que tem como foco o oxigênio. Eu acho muito interessante quando no cinema a gente tem essas coincidências temáticas, coincidências de filmes que são lançados muito próximos e que compartilham algo em comum. E como eu disse, lá em Passageiro Ocidental, tem crítica aqui no canal, tem a questão do oxigênio para a sobrevivência humana muito forte. E aqui a gente vai ver isso também. E acaba ganhando ainda mais contornos, mais camadas, se a gente relacionar isso com o momento atual, o momento da nossa vida. Aqui no filme a gente vai até ver uma questão de pandemia e tudo mais, mas não vou me aprofundar muito nisso. E vou deixar também aqui a sinopse que eu vou fazer, só bem superficial mesmo, porque esse filme vai ter algumas viradas, ele vai mudar bastante o foco dele, e eu não quero entregar nenhum spoiler aqui. Basicamente, a gente vai acompanhar uma personagem acordando em uma cápsula, e a gente descobre que aquela é uma cápsula de criogenia, ela não deveria ter acordado, e agora o oxigênio dela está acabando, ela tem que encontrar uma forma de sair daquele lugar para conseguir sobreviver. Vou me ater apenas a isso aqui na sinopse, não vou entregar mais nada além disso. Esse é um filme dirigido pelo Alexandre Aja, diretor francês, mesmo diretor de Predadores Assassinos, que é um trash bem legalzinho, tem crítica aqui no canal se vocês quiserem saber mais. E aqui a gente vai ter como protagonista a Mélanie Laurent, uma das atrizes favoritas do momento que eu mais gosto, atriz de Bastardos Inglórios, atriz de Beginners. Ela é muito boa e aqui o filme vai ser inteiro focado nela e ela vai entregar uma grande atuação. Além disso, a gente ainda tem a voz aqui do Mathieu Amalric, que também é um ator francês que eu adoro. O filme é francês, acho que como vocês conseguiram perceber pelo diretor e pelos atores, e que vai fazer aqui apenas o Mathieu Amalric um trabalho de voz ali daquela cápsula, daquela máquina, e é um ótimo trabalho de voz também. Mas o filme, é claro, é todo centrado na personagem principal. A câmera está o tempo inteiro nela e por ela estar presa numa cápsula, é um filme que vai ser quase inteiro feito em um plano médio ou em close. E a gente depende demais de uma boa atuação aqui da Mélanie Laurent para conseguir comprar toda aquela história, para conseguir se importar com aquela personagem que por muito tempo a gente não vai saber quase nada dela. E por sorte, ela entrega uma belíssima atuação aqui com uma personagem que é também bastante interessante. Então, como a personagem vai começando a descobrir quem ela é, o que ela é capaz de fazer e como ela age, e a gente é colocado naquela situação. A partir daquele momento, o que você faria se você estivesse no lugar dela? É mais ou menos esse o pontapé inicial do filme, e eu gosto das decisões que a personagem toma. É claro, tem um ou outro furo de roteiro aqui, ou coisas que se a gente comparar com a vida real, talvez não seja tão lógica assim. Eu vi muito na crítica de Passageiro Ocidental, muita gente falando, no espaço isso não aconteceria dessa forma, ou tal coisa numa missão da NASA nunca aconteceria dessa forma. Bom, como em Passageiro Ocidental, esse filme aqui ele vai se passar no futuro, então eu acho que as regras nossas, as regras da nossa realidade, em sua grande maioria, não se aplicam ao filme, e é algo que eu sempre falo, um filme tem regras próprias que não precisam corresponder às regras da nossa realidade. Então por isso eu acabo comprando bastante aqui desses possíveis furos de roteiro, e esses furos de roteiro não chegaram a me incomodar justamente por causa disso. E a partir disso a gente vai ter um thriller de sobrevivência que depois a gente vai descobrir também vários contornos de ficção científica, questões que eu não vou entrar muito aqui, essas questões de ficção científica. Tem algumas bem interessantes, não vou falar sobre elas porque eu entregaria alguns spoilers sobre o filme. Mas o que eu posso dizer é que tem uma ou outra que o filme trabalha bem, mas outras o filme acaba ficando numa camada muito superficial, e são questões que a gente já viu várias e várias e várias vezes em outros filmes de ficção científica. Eu acho que no que diz respeito ao thriller de sobrevivência, ele funciona muito bem pela câmera aqui do Alexandre, como ele filma muito bem aquele espaço, que é um espaço muito restrito, então como ele, por exemplo, vai usar a grande angular em alguns momentos, ou em outros momentos, como ele vai fechar bastante o plano na personagem, então ele consegue construir o drama e
esse lado do suspense muito com a câmera e também muito pela atuação da Melanie Laurent aqui. Então eu acho que nesse sentido o filme ele funciona melhor do que no quesito da ficção científica. Até por isso eu gosto mais da primeira metade do filme do que quando a gente começa a ter algumas revelações. Mas ainda assim, o roteiro aqui ele vai fazer um bom trabalho e junto com a montagem para manter o filme engajante para o público, porque é muito difícil você fazer um filme que fica meio que quase inteiro restrito, né, a um espaço só. Fica restrito àquele personagem tentando sobreviver. Isso é muito difícil de se fazer, justamente porque se você não criar mini conflitos no andar desse filme, no andar desse roteiro, vai acabar ficando tudo muito repetitivo. E por sorte aqui, eu acho que o roteiro e a direção eles fazem um trabalho muito bom ao inserir esses mini conflitos, ao explorar a tecnologia, ao explorar aquela cápsula, ao explorar o que aquela personagem consegue fazer a partir daquela tecnologia e o que ela não consegue fazer. E ao mesmo tempo o senso de urgência aqui é muito forte, porque o filme ele vai ter mais ou menos a mesma minutagem do que a vida daquela personagem dentro da diegese, o que ela está fazendo. Então ela vai ter aproximadamente 90 minutos de vida no começo do filme e o filme vai ter 90 minutos. Então essa urgência é trabalhada muito bem, com exceção de alguns momentos em que ele vai apelar para aquele recurso do último segundo, se salvar na última hora, que eu não gosto muito, eu já acho super batido, mas no geral ele consegue criar esse senso de urgência muito bem. E outra coisa que eu acho que o roteiro faz muito bem é criar essa possível esperança para a personagem. Então a gente sabe que ela está numa situação muito difícil, mas em determinados momentos ele vai criar algumas ideias de que ela pode sair daquele lugar. E isso eu acho que é fundamental em um filme assim, porque se a gente não acreditar que aquela personagem pode sair daquele lugar, a gente perde completamente o engajamento do filme, a gente precisa torcer por ela. E isso é muito importante e vai ser reforçado justamente por como o filme vai apresentando aquelas memórias, como o filme vai apresentando quem é aquela personagem, ela vai se descobrindo e aí a gente começa a entender mais sobre ela e torcer mais para ela consequentemente. Mas, por outro lado, eu acho que aí tá um pouco do problema do filme, o que não funciona muito bem para mim. No começo do filme a gente tem logo na abertura, na cena de abertura, um ratinho em um labirinto que é para simbolizar, né, para criar uma clara relação entre aquele ratinho de laboratório naquele labirinto e a personagem principal, onde ela está inserida. Isso é muito bem feito logo de início, a gente entende claramente essa ideia dessa correlação. Legal. Só que a partir daí o filme ele vai reforçar e reforçar e reforçar e reforçar o filme inteiro a ideia do ratinho de laboratório e como aquilo está relacionado com a posição da personagem. Isso acabou ficando um pouco até irritante para mim, eu acho que é uma repetição completamente desnecessária. A mensagem dessa correlação já estava passada de uma forma bem sutil e interessante no começo, só que ela acaba ficando muito impositiva por meio da montagem, principalmente porque o filme faz questão de mostrar isso visualmente e também como ele vai trabalhar essas lembranças de forma visual, eu não gosto. Eu acho que esse era um filme que se beneficiaria muito se ele soubesse aproveitar o que ele tem de melhor, que é aquela claustrofobia, é a gente vivendo na pele daquela personagem. Então quando a gente recebe as informações, quando ela recebe as informações e a gente recebe junto, eu acho que é muito mais interessante quando a gente vê ela rodando ali a telinha que ela tem disponível e descobrindo a partir daquilo, do que quando o filme tenta ir para a subjetividade dela e mostrar aqueles flashbacks de uma forma super clichê e tudo mais. Então eu acho que aqui a narração, quando a gente ouve a narração dela conversando com outras personagens e a gente vendo apenas o que ela está vendo, eu acho que beneficiaria muito o filme, até no sentido de um thriller, a gente ficar preso junto com ela o tempo inteiro ali dentro. Então parece que o filme ele não consegue confiar exatamente no público, que o público ficaria engajado vendo tudo acontecendo ali dentro sobre a perspectiva dela. Ele acaba apostando em vários e vários e vários flashbacks e nessa correlação entre os ratos de laboratório e a personagem principal, até que essa correlação ela perde completamente a força. Não completamente, a discussão ainda tá ali que o filme quer promover, mas eu acho que se fosse feito de forma mais sutil, seria muito mais elegante e eu acho que também não trataria o espectador como se fosse incapaz de fazer essa relação logo no início. Então, no geral, eu acho que é um filme que funciona até bem como um filme que se passa em um lugar só e ao mesmo tempo um thriller de sobrevivência. Funciona melhor até como thriller de sobrevivência do que como ficção científica, mas eu não gosto muito das escolhas da direção e da montagem de inserir visualmente coisas que não dizem respeito àquele espaço, àquele local, naquele momento. Eu acho que isso perde um pouco a força do suspense e eu acho que acaba criando alguns momentos
que acabam caindo muito para um clichê dramático que o filme não precisava. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 para Oxigênio. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que vocês acharam, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.